E já de volta ao vivo em cores, é bom demais estar com você, é bom demais ter você conosco em nossa programação. Esse é o seu programa Vida e Saúde. Hoje falando sobre tique e toque, né? Tique e toque. Conosco a doutora Ana Gabriela Uni, psiquiatra, aceitou o nosso convite e brilhantemente, com toda a simpatia, mas com toda a propriedade, está aqui nos esclarecendo tudo, a diferença entre um e outro, contando inclusive exemplos. E vai ligando, vai participando, tem alguma história para contar? Fique à vontade, a gente vai deixar os telefones, os e-mails, o WhatsApp aí para você interagir conosco. Fique à vontade, você sabe que o programa é teu. Doutor, uma pessoa que está participando aqui pelo Facebook, né? A nossa amiga Celida Mioto, né? Ela fala assim, ó, meu filho tem a síndrome Tourette, desde os 10 anos de idade. Minha TV não... queria que esse assunto fosse mais divulgado. Mas ela fala assim que hoje ele tem 27 anos, né? Não consegue entrar no mercado de trabalho, já tentou faculdade, nada até hoje, né? Ele faz uso de medicações, ele mora em Santo André, São Paulo. E aí, doutora, assim, desde os 10 anos, hoje tem 27 e está vivendo essa realidade dentro da família, doutora. E aí? Um terço dos casos de Tourette continua na vida adulta. Então, em geral, a gente espera que isso melhore até os 25 anos. Quando não melhora até os 25, provavelmente ele vai continuar com esses sintomas durante a vida adulta. E se é um Tourette grave, pode causar muita estranheza, né? Muito bullying na infância e muita discriminação na idade adulta. Isso é uma coisa que a gente precisa mudar na sociedade, que é a discriminação. Ou seja, nesse caso, 27 anos super novo, doutora, ele pode, né? Ele tem chance de entrar nesse mercado de trabalho? O que ele deve fazer? Ele tem chance, se adequadamente tratado e com boa resolução dos sintomas, para poder estudar e trabalhar, né? Existem casos muito graves que mesmo com tratamento não melhoram e a gente tem algumas alternativas que são ainda experimentais, como cirurgia, mas que se mostram muito eficazes, com resultados bastante surpreendentes, mas que são indicadas em casos selecionados, né? Mas assim, tem que ir atrás de tratamento, né? Então não desista, Celida, né? A Joyce Mendes, obrigado Joyce pela participação, ela diz assim, fui diagnosticada com toque, tratei e fiquei tomando remédio diariamente. Agora meu médico mudou o medicamento, mudou de remédio e agora voltei a fazer os rituais que tinha antes e tenho frequentes obsessões. Qual é o melhor tratamento? E também queria saber se toque tem cura. Ou seja, uma pessoa que estava com a linha de medicação, foi modificado lá pelo meio do caminho e voltou a sentir alguns rituais que fazia antes. Ou seja, essa relação do transtorno com o remédio, doutor. Existem alguns remédios que funcionam para o toque, né, que são antidepressivos, mas nem todo antidepressivo funciona para o toque. E os estudos mostram que quando a pessoa faz o tratamento combinado, que é a medicação com a terapia, de preferência a terapia cognitivo-comportamental, existe muito mais chance dela poder vir a ficar sem medicação no futuro. Então, o que pode acontecer com a pessoa é que ela toma a medicação durante um tempo, ela fica bem, mas ao tirar a medicação, os sintomas voltam e ela não aprendeu na terapia como lidar com esses sintomas. Então, o que a gente sempre recomenda é medicação e terapia. Doutora, aqui, diz assim, a Rita Ferraz. Obrigado, Rita, pela participação. Não disse a sua cidade, Rita. Eu queria ler aqui o nome da sua cidade, viu? Ela falou assim, o meu marido tem tique e toque diagnosticados. Ele faz uso de paroxetina há anos. Do toque ele melhorou, mas os tiques nunca apresentou melhoras. Tem solução? A nossa amiga Rita que mandou esse e-mail para nós. Tem, na verdade ele está tratando só o toque, né? A paroxetina só trata o toque, não trata os tiques. Então ele até agora não tratou os tiques. Então tem solução. Tem terapia e medicamentos. Sim. Sempre essa conjugação, né, doutor? Sim. A Jandira Rodrigues Torres, de Pindamonhangaba, São Paulo. Obrigado, dona Jandira. Minha netinha tem 5 anos, diz ela aqui, não chupou a chupetinha, né? A chupeta, quando nasceu. Mas quando o priminho nasceu, ela quis a chupeta. Minha filha acabou dando por algum tempo, mas combinou com ela que depois de trocarem a chupeta por um brinquedo, ela aceitou. Só que agora ela morde muitos lábios inferiores, até mesmo no sono. Gostaria de saber se isso é algum transtorno, pergunta aí a nossa amiga Jandira, da netinha dela, doutora.
Não dá para a gente dar um diagnóstico assim à distância sem examinar o caso, mas se ela começou a usar chupeta quando nasceu o irmão, é óbvio que tem uma ansiedade aí, uma insegurança, né, um medo de perder o lugar dentro da família. Então, eu acho que valeria a pena levar ela a uma psicóloga, né, para tentar ver o que está acontecendo, e aí, se for o caso, ela encaminha para o psiquiatra para ver essa coisa de morder o lábio. Porque tem o período de sangrar, né, doutora? Né? Pode sangrar, pode se machucar, né? E pode ser um tique, mas não dá para a gente dizer com certeza assim, sem avaliar, né? Entendi. A Mônica Moreno, obrigado, Mônica, pela participação, Deus te abençoe. Olá, Frei, ela diz assim, ó, tenho 35 anos, estou na menopausa. Eu percebo que quando estou ansiosa ou angustiada, seja por qualquer motivo, chego a perder peso e às vezes não quero nem pegar o ônibus, sair de casa. Percebi também que quanto mais velha fico, vai passando os anos, mais medo eu sinto. Nesse caso, o que fazer? Por favor, a doutora psiquiatra me ajude. A Mônica, doutora. Eu recomendaria uma consulta a um psiquiatra, porque na menopausa as depressões são muito frequentes. Existe uma série de alterações hormonais e outras coisas que acontecem também nessa idade, como aposentadoria, ou saída dos filhos de casa, enfim, mudanças de vida que podem levar a uma depressão. Então, ela merece ser examinada. Agora, doutora Ana, o tratamento de um tique ou de um toque é conversa, é tomada de consciência, é medicação? Ou tem casos também que podem levar a uma intervenção cirúrgica? A intervenção cirúrgica ela é possível em casos extremos, aqueles casos em que você já tentou todos os medicamentos que existem, todas as terapias que existem e nada resultou num tratamento eficaz. E aí existem as alternativas cirúrgicas, tanto para o toque como para a Tourette, são coisas que estão em investigação. Infelizmente, a gente não tem isso disponível no SUS, né, e são cirurgias extremamente caras, então não estão à disposição para a população em geral, mas são opções que existem. O senhor Lucene Gomes da Silva de Sumaré, obrigado, Lucene, ele tem 55 anos, mora sozinho, diz ele assim, gosto muito da minha casa, muito bem arrumada, cada coisa no seu devido lugar. Se tiro algo do local, tento voltá-lo no mesmo lugar que estava. Gostaria de saber se isso pode ser algum transtorno ou apenas é o meu jeito de ser. Pergunta o nosso amigo Lucene Gomes da Silva, doutora. Existe um jeito de ser, que a gente chama de personalidade, que é uma personalidade obsessiva. A diferença entre a personalidade obsessiva e o toque é que na personalidade a pessoa não sofre com aquilo. Ela tem um jeito metódico, perfeccionista, né, exigente de ser, mas que aquilo não causa mal a ela e não causa mal. Pode causar mal aos outros, mas em geral a pessoa está satisfeita com aquele jeito de ser. Ela acha que aquilo é o certo e que aquilo a ajuda. No toque não, no toque há sofrimento, né? Então ele tem que deixar as coisas arrumadas, caso contrário ele vai ter muita angústia, muita ansiedade e ele tem que arrumar porque ele não aguenta. É isso que eu ia perguntar agora. A pessoa que ela tem consciência que ela tem isso, né? E ela resiste, ela luta contra ela mesma. O que pode acontecer? Essa autorresistência pode implodir, pode gerar assim, uma crise? Como é que é? A resistência é fundamental para que ela possa combater o sintoma. Inclusive faz parte da terapia aprender a resistir, né? O que pode acontecer é que se a pessoa começa muito cedo com esses sintomas, ela vai incorporando isso ao jeito dela ser e aí depois de muitos anos ela já nem sabe mais se ela é assim ou se ela está doente, que ela se adapta, acaba incorporando isso ao jeito de ser e aí fica meio difícil saber, né, se aquilo é doença ou se a pessoa é assim. Mas o fundamental é a gente saber se aquilo causava sofrimento para a pessoa, né? Se causa sofrimento, não é normal. Ou seja, ela vai resistir, sim, é fundamental essa resistência, desde que ela tenha ajuda, é isso? Sim. Sozinha ela não vai conseguir. Alguns conseguem. Alguns, quando você vai, por exemplo, um paciente vai na STOC e recebe toda a orientação e eles pensam, isso é um sintoma, eu vou combater isso, tem muitos que conseguem, só com essa orientação, interromper os sintomas, mas a maioria precisa de ajuda.
E a importância, doutora, da família nesse caso? Percebe que alguém da família tem esse tipo de transtorno, ou um tique, um toque. Como é que tem que ser? É gozação? É isso e aquilo? Qual é o comportamento, a atitude, a postura da família nesse caso? Não, a família tem que apoiar a pessoa a buscar tratamento, né? E ela precisa não ajudar nos sintomas, ou seja, ela não pode se engajar nos rituais, porque o que acontece muitas vezes é que a família acaba entrando no ritual porque é mais fácil, né? Às vezes os rituais são muito... demandam tempo, o paciente pede que a pessoa faça várias coisas várias vezes, ou tenha uma comida específica só para ele, ou tenha uma máquina de lavar para lavar a roupa dele separada, porque não pode misturar com a roupa da família. Então começa a fazer uma série de exigências para a família, e se a família não coloca um limite nisso, ela vai entrando nesse mundo toque e a família adoece junto, né? Então a família tem que ter consciência de que não pode entrar nessa, né? E tem que apoiar, né, mas levar para tratamento, não apoiar ajudando. E tem que também a família receber informação, né, doutor? Também. Porque de repente a pessoa está lá com TikTok, ou seja, vai se tratar, mas a família não sabe o que é. Acho que é uma oportunidade também para todos aprenderem e crescerem juntos, né? Com certeza. Doutora, vamos lá para Osasco. Osasco, o nome dela é Ivani. Obrigado, dona Ivani. Ela tem 50 anos e tem mania de organização e limpeza. Não posso ver nada sujo ou fora de lugar. Às vezes estou tomando café da manhã e lavando as louças. Quando vou na casa de pessoas bem conhecidas e vejo coisas bagunçadas ou louças sujas, eu peço licença e já vou lavando, né? E colocando as coisas espalhadas nos lugares. Minhas amigas não se importam e acho que até que gostam mais, mas isso é meio chato. O que é que eu tenho, mania ou toque? Pergunta a nossa amiga Ivani de Osasco, doutora. É difícil a gente saber assim, né? Mas pode ser uma coisa exagerada. Se ela não consegue se controlar, né? E até na casa da amiga tem que ir arrumar e lavar, né? É uma coisa que parece que incomoda ela bastante. Então pode ser que seja um pouquinho além do normal, mas só um especialista pode avaliar e dizer se no caso dela é doença ou não é doença. Ô, doutora, um clínico geral, ele pode detectar esse tipo de situação? Ou seja, porque a senhora é psiquiatra, enfim, já é especialista, sabe no olhar, numa palavra, detectar. Mas assim, a pessoa talvez não tenha na sua cidade um psiquiatra, ou tem preconceito, porque acha que psiquiatra, aquilo que a gente já, né, desmistificou aqui, psicólogo, ele conversa, ele fala, ele interage, vê as causas. O psiquiatra também faz isso. Só que a diferença, o psiquiatra ele pode prescrever alguma medicação. Então, de repente, na cidade não tem um psiquiatra. Um clínico geral podia ajudar? Se a pessoa chegar ao clínico com essas queixas, pode ser que ele encaminhe para o psiquiatra. O que é difícil acontecer, porque em geral as pessoas não vão para falar desse tipo de problema para o clínico. Mas o que acontece muitas vezes é o clínico perceber que há algo obsessivo quando o paciente, por exemplo, pede para fazer muitos exames, aí os exames vêm normais e ele não se contenta, ele diz, acho que esse exame deu errado, vamos fazer de novo, ou vai para outro clínico. Mania de remédio, aquele hipocondríaco também, doutora, pode ser? Pode ser, mas é um pouco diferente, porque o hipocondríaco, ele acha que está doente e que ninguém ainda descobriu. Ele tem a crença de que está doente. E o paciente com toque, ele tem medo de ficar doente. Então, ele vai para o médico, ele faz vários exames, porque ele acha, eu acho que eu estou com AIDS. E aí ele vai fazer um exame de HIV, o exame veio negativo. Aí ele pensa, mas será que está errado? Ele vai fazer em outro laboratório. Ele fica com compulsão, né, de fazer exames. Então, assim, o médico pode detectar que existe esse medo de doença. E outros profissionais também, por exemplo, dermatologistas vão receber pessoas que têm lesões na pele porque elas lavam muito as mãos e usam produtos, usam desinfetante, usam muito álcool, enfim, então como eles usam muitas substâncias para desinfetar as mãos, causam lesões, alergias na pele. Então o dermatologista encontra esse tipo de caso. Enfim, os cirurgiões plásticos, né, também vão receber casos porque as pessoas têm obsessões de deformidade, acham que tem o nariz deformado ou as orelhas deformadas e querem fazer várias cirurgias plásticas. Então, assim, os médicos em geral deveriam estar capacitados para fazer um diagnóstico quando esse paciente aparece, mas nem todos estão, infelizmente.
Doutora, aqui Araras, é o seu Oswaldo. Obrigado, seu Oswaldo, pela participação. Olá, Frei, olá, doutora. Adoramos esse programa e aprendemos muito. Estamos sempre ligados. Obrigado pelo carinho, viu? Gostaria de saber se uma pessoa que teve um AVC, um derrame, um acidente vascular, pode desenvolver algum tipo de tique ou toque? Pergunta o nosso amigo Oswaldo, da cidade de Araras, São Paulo. Pode sim, né? Qualquer lesão cerebral que seja na área específica que está relacionada com tiques e toque pode levar a um quadro desses. Por isso que quando a gente tem um quadro que foge um pouco dos padrões normais, que é início na infância, em geral uma história familiar, em que existe alguém na família que já tem toque ou tem tiques, a gente desconfia e pode fazer uma ressonância ou uma avaliação neurológica para ver se justamente não teve um AVC, ou se não tem um tumor, ou se não tem alguma outra coisa acontecendo. Há uma relação entre febre reumática e toque, doutora? Existe. Esse foi o tema do meu doutorado, inclusive. A gente acha que tem uma suscetibilidade genética em comum, né? Então, quem tem histórico de febre reumática na família tem maior risco de desenvolver ou toque ou tiques. Quer dizer que essa foi a sua tese de doutorado? Isso. Mas está publicado isso, tá? Está publicado. Ah, que maravilha, viu? Ô, doutora, aqui o Paulo César dos Santos, de São Paulo, capital. Obrigado, Paulo. Deus te abençoe. O tempo excessivo no banho, escovação de dente, por exemplo, pode ser um toque? Pergunta o Paulo. Pode. Tem pessoas que têm rituais de limpeza muito exagerados, então passam muitas horas escovando os dentes, ou muitas horas no banho, ou muitas horas se limpando, né, quando vão fazer o número 2, por exemplo, né, ao ponto de se ferir, né, de causar lesões. Então, na verdade, o toque ele tem possibilidades infinitas. Qualquer comportamento pode ser um toque, desde que feito de forma obsessivo-compulsiva. Doutor, aqui um caso interessante aqui, o Alexandre, obrigado Alexandre Foramilho, ele participou aqui, ele tem 22 anos, é de Serquilho, obrigado Alexandre, parabéns aí pelo teu trabalho. Quando recebo algum convite para fazer alguma coisa, eu perco o dia pensando no que vai acontecer, sofre por antecipação aqui. Não consigo comer se for a uma lanchonete, pizzaria, casa de amigos ou parentes. Já tentei remédios e terapia, mas nunca tive nenhuma melhora em relação a isso. Comer fora de casa é uma tortura. Até a faculdade eu tive que trancar por causa disso, né? Tá mandando um abraço, é o nosso amigo Alexandre de Campos Foramilho. Aí, doutora, assim, nesse caso, tique ou toque? Tique com certeza não é. Pode ser um toque, dependendo das ideias que ele tem em relação a comer fora de casa, ou pode ser uma fobia, né? A fobia é um medo específico. Então, ele pode ter uma fobia social, que é a vergonha, uma timidez muito grande de fazer coisas em público, inclusive comer, ou pode ser uma fobia específica, né? Ou alguma coisa obsessiva, não sei, só avaliando. A Kilza, ela mora em Lavínia, São Paulo. Obrigado, Ana Kilza, Deus abençoe. Há um tempo eu venho reparando que meu filho lava muito a mão para tudo, diz ela assim, e sempre pergunta se é algo tóxico, pois tem um medo grande. Outra coisa, há um ano atrás foi mordido por um cachorro e agora tenho medo de sair de uma rua e a outra por causa de cachorros. Fico muito preocupada, né? Então o filho, seja mordido por um cachorro, lava muito a mão, entendeu? É um caso, como ajudá-lo, né? No caso aí, o filho da dona Kilza, doutora. Mas quem tem medo do cachorro é ela ou o filho? Ele foi mordido. Ele pode ter uma reação traumática, né? O que pode ser uma reação obsessiva. Eu recentemente atendi uma menina que teve uma reação obsessiva a um trauma que ela sofreu na escola, né? A um bullying que ela sofreu na escola. E ela começou a ter um toque por conta disso. Então, é possível. A Maria Helena Cabral, vai ligando, gente, vai participando, tá bom o programa, hein? Maria Helena Cabral, Trainote de Campinas. Obrigado, Maria Helena, aqui pertinho da gente. Meu filho já foi diagnosticado com toque, faz tratamento há 4 anos. Ele passou por uma depressão muito forte após a morte do pai, antes de iniciar com o transtorno. Mesmo com o tratamento, o transtorno dele só está aumentando. Ele chega a passar mal e chorar. Como devo cuidar dele? Pergunta a nossa amiga Maria Helena, do filho, doutora, que já foi diagnosticado com toque, faz tratamento há 4 anos e passou por um momento de depressão após a morte do pai.
Acho que buscar uma segunda opinião, porque se ele se trata há 4 anos e não melhorou, provavelmente buscar uma opinião de outro profissional sobre o que pode ser feito. Muito bem, gente. O importante é que tem solução, tem caminhos, existe uma luz, né? E força e coragem aí, a dona Maria Helena, assim, para o seu filho, né? Eu sei que é um momento difícil para a família, enfim, mas força, coragem, muita fé, muita união aí da família, viu? Vão superar tudo isso, eu tenho certeza, viu? Gente, nós vamos chamar o intervalo na sequência, mas temos muito mais informações aqui para você em nosso programa Vida e Saúde. A gente volta já, só para você.